sobre o imposto de renda, maneira que a gente deve declará-la. E para isso eu estou recebendo hoje, aqui no nosso programa, o Renato Dias. Ele é contador, especialista em suporte empresarial, atua na área já há 10 anos e também é graduado em Direito. Quer dizer, matou a pau, quer dizer, né? Estou com o contador e o advogado ao mesmo tempo para me defender. Seja bem-vindo, boa tarde, querido. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Brasil. Pois é, Celso, é uma situação com a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, para conseguir ajudar o contribuinte, o empresário, o amigo, né, que às vezes precisa de uma orientação nessa área. Agora, parece-me que do ano passado para esse ano a declaração não mudou praticamente nada, né? Teve acho que duas mudancinhas lá que só pesa para nós mesmo. Se tratando de legislação, da parte importante, não houve grandes alterações. A tabela progressiva, ela permanece a mesma. Houve alguns ajustes, alguns já esperados, por exemplo, a questão da deixar de deduzir a contribuição de empregado doméstico, né? E outros ajustes. Que é um peso para quem paga. Que é um peso, porque a gente tem ali um desconto que poderia ser considerado na sua base de cálculo de até R$ 1.200. Acaba Só que... isso, cara. Mas é um desconto que... Você paga no mínimo um salário mínimo para um doméstico. Exato. Então você arrecada R$ 12.000 por ano que você paga. Olha, não arrecada, você paga. Você paga. E só podia 1.000 e pouco. Só podia 1.000 e pouco porque a legislação, ela dava essa prerrogativa de descontar e você poder deduzir apenas a contribuição patronal previdenciária. Era um percentual ali incorporado mínimo, né? naquele valor. Mínimo. Mas, assim, essa legislação ela já veio com prazo determinado, até o final de 2018. E hoje, infelizmente, o ano de 2019 já não é mais abordado esse tipo de dedução. Até porque nós estamos declarando o que recebemos no ano passado, 2019. Exato. Isso. Hoje a gente conversa sobre todas as nossas movimentações e as nossas ações de 2019. O que é que a gente não pode esquecer de jeito nenhum de declarar, que eu acho que é importante? Além dos salários, para quem é assalariado, a empresa tinha um prazo para entregar o quanto você recebeu, não é isso? Exato. A gente tinha até o final de fevereiro, as empresas são obrigadas até o final de fevereiro enviar o informe de rendimento para todos os contribuintes, sabe, os funcionários. Então, acredito eu que boa parte cumpriu esse prazo. Então, a maioria já estão com essa documentação na mão para prosseguir com a declaração do imposto de renda. Se a empresa estiver enrolando para te entregar isso aí? Olha, isso é uma situação séria. Infelizmente, alguns casos acontecem, mas assim, o contribuinte tem que ir atrás, o contribuinte tem que ir, tem que ficar em cima. Por quê? Porque acaba que é um interesse dele. Porque se ele passar do prazo, por exemplo, de declarar, a gente sabe que tem uma multa mínima aí de 175, sem contar que se ele tiver imposto devido, pode até chegar a 20% em cima desse valor. Então, é de suma importância o contribuinte ficar atrás. Bom, tendo na mão o que declarar em termos de que recebeu, então, o que mais que tem que se apresentar? Por exemplo, eu tenho uma conta no banco e hoje todo mundo paga via bancária. Hoje, as obrigações, hoje você deve declarar os saldos bancários. A movimentação em si, ela não faz parte exclusivamente da declaração, mas o saldo em conta corrente que você tiver acima de R$ 140. Então, se você tiver saldo acima desse valor, tem que declarar. Mas o banco é que vai dizer isso, né? O banco vai te enviar também um demonstrativo de rendimento, de faturamento. Que é outra coisa que eles não fazem, né? Mas hoje... ainda bem que a gente vai lá na agência e tira na hora, né? Exato. Hoje, pelo menos a parte bancária, é uma situação que está mais confortável. Por quê? Nós temos muito gerenciador financeiro, esses aplicativos dos bancos, ele já disponibiliza ali de pronto para que a gente consiga esse informe, essa informação aí para a declaração. Existe uma certa facilidade ao declarar. Eu não manjo nada disso, que eu não faço minha declaração. Eu, graças a Deus, conto com uma colega sua, né, para fazer a declaração. Que bom. Ela sabe mais da minha vida do que eu da minha própria vida. Declara para mim, acho que já há quase uns 30 anos.
Aí vem aquela história de pré-preenchida. Vale a pena buscar aquilo? Olha, é uma praticidade... A própria Receita te fornecendo dados daquilo que você supostamente teria recebido. Isso, é uma praticidade quanto à confecção da declaração. A Receita ela tem caminhado para todo o procedimento ficar mais prático ao longo do tempo. A gente não pode negar que nós temos muita burocracia ainda, mas também dá para entender que a Receita vem trabalhando no sentido de deixar mais prático também a vida do contribuinte. Claro. E a questão de muitos cruzamentos de dados também, que eu acho que é um dos fatores primordial para que consiga essas facilidades. Essa declaração, é interessante que você tenha isso, mas isso tem um custo, porque você tem que ter um certificado digital para que você tenha isso com mais praticidade. Então, você vai ter que emitir um certificado digital pessoa física e fazer esse preenchimento e buscar essas informações. Esse certificado é uma assinatura, só que agora é uma assinatura digital. A maioria das movimentações hoje em dia está sendo feita através de certificado digital. Então, hoje você tem que ir a uma certificadora, fazer uma compra, e a partir daquilo ali, com seus dados, você vai responder ali junto aos órgãos ali, aquela situação de certificação eletrônica. Não faz, então, junto à própria Receita? Não, não. Isso é junto a uma certificadora. Mas aí você vai ter acesso aos dados da Receita quanto com esse certificado. Olha, nós colocamos no nosso Diário Brasil, @TV Gênesis, e também pelo YouTube, TV Gênesis /Diário Brasil, que as pessoas podiam deixar algumas perguntas. É verdade que a maior parte foi a mesma pergunta de sempre. Devo declarar? Não devo? Eu ganho menos de não sei quanto. Quanto é que é o valor mesmo? Acho que é 28. Hoje é 28.559,70. É a mesma coisa do ano passado, isso, não? Essa parte não mudou. Algumas faixas ali não mudou. Mas teve algumas perguntas um pouquinho diferenciadas. Me desculpe, eu não vou colocar todas, mas eu peguei uma representando aquelas que perguntavam a mesma coisa. E o Genivaldo Nunes, de Águas Lindas, aqui em Goiás, fez uma pergunta. Coloca a pergunta aí. Olá, eu sou funcionário de uma empresa privada. Estou com a dívida na Receita Federal protestada em cartório, no valor de R$8.000. A minha dúvida é, preciso continuar declarando ou tenho que resolver primeiro esse problema? E como resolver? Tem uma dívida, hein? R$8.000, não é fácil. Eu vi aí. Boa tarde, Genivaldo, excelente pergunta. Sobre a sua situação, são dois momentos distintos. A parte da obrigação de declarar, ela acontece no momento que você oferir renda tributável, no mínimo que a legislação permite, que é 28.559, certo. E outras situações como você ter rendimento não isento, não tributado, a ter acima de 40 mil. E outros, por exemplo, ganho de capital, de venda de imóvel, certo. E também a operação em bolsa. Então, assim, a obrigação vai acontecer para o Genivaldo aí se ele atingir uma dessas situações. Não necessariamente porque ele tem ou não uma dívida da Receita Federal. Essa dívida... Não impedirá que ele faça uma declaração, não impedirá. Certo. Inclusive, se ele tiver nesses requisitos, ele tem que declarar. É uma obrigação acessória que ele tem que fazer. A dívida é oriunda de provavelmente de um imposto que incorreu em uma outra declaração. E o Conselho... Pelo que ele falou, parece que foi um acordo. Já devia, fez um acordo e não quitou esse acordo. Isso. Então, o conselho para ele, junto a essa parte da dívida, é que ele entre em contato com a PGFN ou procure o contador dele para fazer isso, para fazer um parcelamento. Porque ele pode incidir em restrições que pode complicar a vida dele no âmbito do dia a dia, como penhora de bem, alguma coisa desse tipo. Porque já se trata de um processo jurídico de cobrança. E aí ele tem que fazer essa regularização, esse parcelamento, e hoje está tranquilo fazer, dá para fazer até 60 vezes, dependendo do valor da parcela. Mas se essa pessoa, pelo que eu entendi aqui, ele já fez um acordo e não cumpriu. A Receita parece que não fará um próximo acordo com ele. Não, faz sim. Hoje você está suscetível a fazer os parcelamentos. Você tem uma limitações de parcelamento no sentido que praticidade de você fazer via online, mas você pode sim continuar fazendo um acordo e pagando esse acordo, porque isso vai tirar com que ele saia tanto do protesto como da dívida ativa da Receita. Renato, eles passam tanto medo na gente, dizendo, né?
E quase sempre eles pegam o caso do Al Capone lá nos Estados Unidos para ver. Pegaram o Al Capone, não conseguiram pelo crime, pegaram ele pelo imposto de renda. E isso ficou na cabeça, principalmente de nós mais idosos, né? A Receita Federal é tão brava desse jeito. Um cidadão desse que deve R$8.000, que possivelmente há uma correção em cima disso, Sim, sim. né? Eles não corrigem o nosso para com eles, mas o deles para conosco, a correção é magnânima, é perfeita. Não corre um risco danado, não, essa pessoa? Olha, Celso, eu queria dizer que a Receita não tem todo esse poder de fiscalização, de constrição. Mas isso não é verdade. Nós estamos em um momento hoje diferenciado. Hoje, a realidade é que dá um certo medo, sim. Por quê? Porque hoje, como o rapaz acabou de falar aí, ele já está em dívida ativa, já está na questão do protesto. Então, a Receita hoje tem mais mecanismo de cobrar com mais eficiência o contribuinte. Então, o crédito tributário, ele perde para poucos créditos que tem no dia a dia. Então, é muito importante regularizar isso aí junto ao fisco. Eu imagino até que se essa pessoa ganhou o suficiente, teve recolhimento junto à Receita e teria uma devolução, ele não vai recebê-la. Não vai Ela receber. vai pegar para ajudar a quitar a dívida lá, não vai? Exatamente. Esse é um procedimento comum, que é uma compensação de ofício. Então, a Receita, ela não paga nada para você se você tiver em débito com ela. Então, Olha, boa parte dos nossos telespectadores são aposentados e aposentadas e também pensionistas. Eles têm que declarar? sim, sim. Pensionista, eles vão entrar na mesma regra do quanto do valor que eles conseguem auferir durante o ano de 2019. Então, é muito bom Se não ficar recebeu atento. até 28 mil, ele não precisa. Ele não precisa. E o aposentado? Também. Se ele não tiver na... Hoje, dá para... A grande maioria dos aposentados recebe um salário mínimo. Esses vão ficar isentos de declarar. Hoje, dá para deduzir, dá para fazer uma análise de quem pode, que deve declarar por dedução, por você eliminar. Então, assim, quem não oferiu 28.559 não pode. Os demais todos são obrigados a fazer a declaração acessória. Os que ultrapassaram os 28 ultrapassaram mil. esses 28 E mil. se ele não tiver deduções ali compatíveis e tudo mais, ele pagaria imposto de renda? Olha, tem que estudar o caso específico. Caso a caso. Mas, em regra, hoje existe, se você não tiver grandes deduções, grandes gastos, que pode ser dedutível, você pode usar a modalidade de simplificada. Então, essa modalidade, ela te permite que você reduz até 20% em cima do seu valor tributado. Então, ele vai ficar ali um teto máximo de dedução de aproximadamente 16.550, se eu não me engano.